Bom dia aos dirigentes da FCDL, de todas as CDL do Rio Grande do Norte, aos empresários de uma maneira geral, meus amigos e minhas amigas. Esse é o podcast número 44 do dia 8 de dezembro do ano 2021, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de tantas cidades do Rio Grande do Norte e do Brasil. A Virgem para a qual todos nós acorremos em nossas orações, ela que é Mãe de Deus, Mãe de Jesus e tem um lugar todo especial no coração de cada um de nós. As notícias de economia do dia. Essa semana, nos 3 primeiros dias do mês de dezembro, a Bovespa ensaiou uma largada com grande variação positiva. Ontem, por exemplo, dia 7 de dezembro, ela fechou aos 107.550 pontos, com um crescimento de 0,65%, mas depois de atingir, inclusive, 108.655 pontos. O exterior melhorou, as notícias melhoraram, tanto na Europa quanto na América do Norte. As bolsas de Frankfurt, na Alemanha, a bolsa da França, de Paris, a bolsa de valores do Reino Unido, da Itália, de Portugal e da Espanha, as principais da Europa, fecharam positivamente. A Dow Jones e a Nasdaq nos Estados Unidos também assim o fizeram, como aconteceu em Xangai e em Tóquio, as principais bolsas da Ásia. O Brasil repercutiu, reverberou essa alta e o dólar baixou a R$ 5,62. No Brasil, os portais UOL e da Folha de São Paulo, também de ontem, a edição de 7 de dezembro, falam que as famílias do Rio Grande do Norte estão comendo lagartos e resto de carne para enganar a fome. A seca, a pandemia, a crise deixam moradores do interior potiguar sem alimentação. Em Senador Eloy de Souza, no município do Rio Grande do Norte, em estado de calamidade pública pela seca, algumas pessoas ouvidas falaram desse triste retrato que denota a pobreza, a subpobreza em que nós vivemos aqui no Rio Grande do Norte. Os pedaços foram repartidos onde caíram e as pessoas estão comendo o resto de alimento e alimentos estragados, inclusive, o que denota a falta de assistência e a disformidade com relação à riqueza, à pobreza e à total vida subhumana em que vão levando os potiguares. Ao invés de deixar a vaca para os urubus, os cachorros, o povo está comendo os animais mortos pela seca. É isso porque não tem outro jeito. Sem chuva não se planta e o que não se planta não se colhe. Também é desfrutar de animais mortos, o que agride a saúde das pessoas e depõe contra as injustiças sociais que estão disseminadas no nosso estado. Em Fortaleza, os ossos da carne de primeira e de segunda também foram incluídos na lista de itens de alguns açougues, quando antes eram doados. 2 casas adiante, no município de Eloy de Souza, segundo o relato de um morador, Emanuel Gomes da Silva, de 57 anos de idade, conta que não ter nada na geladeira. O alimento disponível na cozinha é meio quilo de feijão espalhado numa caixa. A renda é menor que o gás. O botijão custa R$110. Tudo que podemos fazer é comprar o gás para nos alimentarmos dessa maneira, em plena pandemia. Ele contou que não é possível recorrer nem aos pequenos répteis, animais que por décadas fizeram parte da dieta dos mais pobres afligidos pela seca no Nordeste. A mistura, às vezes, é ovo, às vezes não tem, nem calango, nem lagarto, tijuaçu, nem mais aqui, eles migram atrás de água. Há quem diga que os que ficam são pequenos como lagartixas. É realmente um quadro dantesco, um quadro chocante que agride a pobreza do Rio Grande do Norte e do Nordeste do Brasil. As cestas básicas da igreja são o que ajuda a salvar, segundo o relato desse morador de Eloy de Souza. Não tem nem o Bolsa Família e a renda é a agricultura. Porém, esse ano não teve nada, não teve chuva, disse esse depoente. O desemprego acentuado com a crise econômica mundial, com a crise econômica brasileira, com o Nordeste seco, no semiárido. Esse é um quadro fiel que retrata, infelizmente, a região em que nós vivemos. As energias eólica e solar viram protagonista no processo de descarbonização do planeta. Vistas como principais fornecedoras
de energia para a produção de hidrogênio, as fontes renováveis devem dar um salto de crescimento nas próximas décadas. A aposta do mundo no hidrogênio verde para substituir o petróleo e limitar o aquecimento global transformou as energias eólicas e solar em protagonistas no processo de descarbonização do planeta. Para ganhar o selo verde, o hidrogênio terá de produzir com energia totalmente limpa, a exemplo do que duas fontes de eletricidade. E como o processo exige grande quantidade de energia, os investidores nessas fontes renováveis terão de ser exponenciais. No Brasil, calcula-se que para atender a demanda interna e externa, será necessário dobrar a capacidade atual da matriz elétrica brasileira, acrescentando mais 180 gigawatts apenas de energia renovável nos próximos 10 anos. Hoje o Brasil é o terceiro país que mais produz energia renovável no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Segundo o estudo da consultoria Michelson, da Americana, um dos mais acreditados institutos de pesquisa do gênero. Comparado a esses dois países, no entanto, há por aqui uma maior proporção de energia renovável, na matriz de 85%. A maior fatia, no entanto, é da hidrelétrica, em torno de 60%. Mas essa participação deverá cair diante do avanço das eólicas e solares, que atualmente representam, respectivamente, 10% e 2% da matriz elétrica nacional. Essas potencialidades, segundo a empresa de pesquisa, devem subir para 30% e 17% até 2025, o que é uma excelente notícia para o país, que vai conviver com uma energia boa, limpa, saudável e despoluir o planeta. A expansão das duas fontes só será possível por causa da queda constante dos preços nos últimos anos, tornando-as mais competitivas no mercado. Nos últimos leilões, o preço da eólica estava em R$ 160 o megawatt, o que significa $28, e da solar, R$ 174, também que representa $30. De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Eólica, a AB Eólica, só de projetos em andamento, o setor deverá acrescentar cerca de 10 gigawatts de energia eólica no sistema até 2026, pelos dados da empresa de pesquisa energética EPE. E a energia do vento pode alcançar entre 110 gigawatts a 195 em capacitação. No caso da solar, o avanço pode ficar entre 27 gigawatts e 90 gigawatts, dependendo do cenário econômico brasileiro. Para alcançar esse número, no entanto, várias usinas de novos modelos de negócios terão de ser desenvolvidos nos próximos anos. Exemplo disso vem da nova regulamentação aprovada na semana que passou pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que tornará viável a construção de usinas híbridas. A regra deve incentivar uma série de novos empreendimentos e também a adaptação de usinas existentes. Eu já disse aqui, nesse podcast, meu caro telespectador, que o Rio Grande do Norte é privilegiado pela sua localização geográfica com relação à energia eólica e também com a energia solar. Agradecemos, pois, à natureza essa dádiva. O emprego informal cresce no Rio Grande do Norte 4,5% no terceiro trimestre. A PNAD contínua do IBGE quantificou, em relação ao primeiro trimestre de 2021, o aumento de informalidade no Rio Grande do Norte. São empregos que não têm carteira assinada, cresceu numa proporção considerável em relação ao primeiro trimestre do ano. Entre janeiro, fevereiro e março, o número de informais caiu de 552 mil para 547. No segundo trimestre também houve redução, ficando em 530 mil. Porém, quando chegou no terceiro trimestre, final de setembro, houve um aumento de 4,5%. Se, por um lado, os empregos informais podem ajudar quem não consegue uma oportunidade de trabalho e sobreviver com carteira assinada e melhorar a sua renda e a qualidade de vida, em algumas situações, por outras, levam esses cidadãos à perda, ficarem descobertos com direitos trabalhistas e previdenciários, com sério risco de não conseguirem aposentadoria quando chegarem à terceira idade e não tiverem mais a força de trabalho de hoje. O alerta é feito pelo professor do Departamento de Políticas Públicas da UFRN, Anderson Santos.
por essas questões, ele faz uma leitura negativa sobre a informalidade. Diz ele, abre aspas, o trabalho informal não está coberto pela legislação trabalhista e, sobretudo, pela consolidação das leis do trabalho, fecha aspas. Além disso, atinge as pessoas mais vulneráveis, como pretos, de baixa escolaridade, de baixa renda. Certamente elas vão precisar, no Estado, no futuro, e não terão esse amparo porque não estão contribuindo com a Previdência. Isso é muito preocupante num país onde o futuro promete ter parcela maior de idosos, relata o professor. Além disso, toda a sociedade é afetada, segundo o mesmo professor, uma vez que a informalidade reduz o recolhimento de impostos para o governo, o que prejudica as contas públicas e dificulta investimentos necessários para a coletividade. Para o professor, o sentimento de que deixar um trabalho formal para viver na informalidade, trabalhando por conta própria, é mais satisfatório e fruto de um discurso errado do que empreender, que é a melhor saída para esses casos. Isso não se sustenta, porque se tem a transferência de recursos de produção para poucas pessoas, como assim haverá de conseguir a aposentadoria e a regularidade previdenciária e trabalhista dessas pessoas. A observação é válida para uma época como essa de dificuldade, onde a pandemia ceifou a mão de obra, ceifou os empregos, os postos de trabalho, a mão de obra necessária para isso. Entretanto, essas pessoas, por certo, estão a esperar que os ventos soprem favorável e eles começam a mostrar essa diretriz de que a pandemia está passando no Brasil, onde o número de mortos e o número de atingidos pela doença, afetados pela doença, diminui gradativamente, com a graça de Deus, na certeza de que reingressarão novamente no mercado de trabalho. O governo federal estuda usar 13 bilhões de reais do FGTS para garantir empréstimos a quem está negativado. O objetivo é fazer com que as pessoas com o nome sujo, sem acesso ao crédito, possam financiar de 500 até 15 mil reais no ano de 2022, que, coincidentemente, é um ano eleitoral, com pouca margem no orçamento para ampliar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro no caminho à reeleição. O Ministério do Trabalho e Previdência e a Caixa Econômica Federal estudam usar o FGTS para criar um novo programa de microcrédito e ser lançado pelo Banco Público. Segundo estudos do governo, e os principais jornais do país estampam hoje, dia 8 de dezembro, essa novidade, haveria um patrimônio do trabalhador para ser financiado, da habitação até utensílios para iniciar o trabalho, mas principalmente para limpar o nome dessas pessoas no SPC e no Serasa. De acordo com integrantes do próprio governo, que falaram ao jornal O Globo, Estado de São Paulo e Valor Econômico, sob sigilo, o público-alvo do projeto são 20 milhões de pequenos empreendedores, micro e pequenas empresas, mesmo que tenham nome negativado, conforme antecipou no domingo, na coluna do Globo, o jornalista Lauro Jardim. Essas pessoas poderão tomar empréstimos entre 500 e 15 mil reais. Por isso, o governo estuda criar um fundo garantidor para o microcrédito. Aguardemos essa novidade. Bom dia e até a próxima semana com um novo podcast.